Olá, empreendedoras! Estamos aqui hoje com mais um podcast do Portal Sou Mulher. Gente, isso aqui está ficando incrível. Nós estamos com uma convidada hoje, muito especial. Eu tenho uma admiração muito grande. Chega a emocionar, sabe? A gente está aqui com ela. Ela é juíza, doutora Vanessa Alfiero da Rocha. É uma pessoa muito especial e ela vem falar para gente de direito quântico. Olha que trajetória. É escritora. Olha quantas qualidades aqui. Se eu fizer a lista, eu não consigo. Conta pra gente, doutora, qual foi a sua experiência e vivência até chegar a esse ponto de trazer pra gente, depois da constelação familiar, o direito quântico. Como que pode tudo isso? Mudar a frequência? Como é que as pessoas enxergam isso? Me conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você é juiz há muito tempo e tem na sua especialização muitos cursos, muita coisa boa. E como é que isso aconteceu para você? Bom, é um prazer estar aqui com você. Também Seja sinto o bem-vinda. meu coração vibrar Ai, que de delícia! alegria. E mais uma cocriação linda estar aqui ao seu lado e ao lado de tantas pessoas curiosas e interessadas em Muito seguir para o curiosa. mais. É Muito. com muita alegria. E é uma longa trajetória, Vera. Na verdade, as coisas não acontecem assim de um dia para o Lógico, outro, né? né? Uma construção. Sim, mas olhando para essa trajetória, eu vejo que teve um fator que me ajudou muito nessa mudança, a frustração. Jura? Então é sempre bom o Olha, a treinamento de frustração é frustração. muito boa quando a gente olha para ela como uma possibilidade de transformação. Olha que E interessante. quando a gente não fica cristalizado nessa posição, porque todos nós lidamos com a frustração diante das nossas expectativas que não são atendidas. Uhum. E quando eu ingressei na carreira da magistratura, eu tinha uma expectativa muito alta. Eu achava que eu ia transformar a The vida das Flash. pessoas, ia melhorar a sociedade, enfim, eu tinha muita ideologia. E aí eu percebi, quando eu fui aprovada no concurso, depois de muitos Muito anos de jovem. estudo, sim, eu tinha 26 anos quando eu Nossa, fui muito jovem. aprovada. E estudei muito para ser aprovada. E quando eu vi o meu nome ali, estampado na lista dos aprovados, milhares de candidatos e poucos sendo aprovados, eu me senti muito feliz, muito alegre. Falei, nossa, agora eu Uma vou conseguir. conquista. Exatamente, uma conquista. E a minha vibração estava muito elevada. Só que logo depois veio uma outra fase, a fase do pânico. Quando eu Até me dei imagino. conta que eu tinha estudado para passar no concurso, mas não para ser juíza. E o que era ser juíza? Eu sabia que cada decisão que eu tomasse ou deixasse de tomar ia reverberar na vida de tantas pessoas. Meu Deus, que responsabilidade, né? Como eu era uma senhora de destinos alheios. E será que eu estava preparada para lidar com tudo aquilo com 26 anos e muita ideologia? Meu Deus, que desafio! Um desafio. E eu ingressei na magistratura, essa fase de desespero durou pouco, porque a gente não tinha tempo para se entregar a esse sentimento, e comecei a aplicar os meus conhecimentos, percorri o estado todo de São Paulo, porque no início da carreira a gente muda muito de comarca, começa nas comarcas menores, depois vai aumentando, e já tinha ali a minha linha de decisão, o que eu ia decidir em determinados casos, qual era a doutrina ou a jurisprudência que mais me encantava. E tive uma fase de estabilidade. Só que depois dessa fase de estabilidade, começou essa fase da frustração. É a zona de conforto. Sai da zona de conforto e vai. Sai da zona de conforto. Por quê? Eu comecei a perceber que aquela minha vontade de mudar o mundo com as minhas decisões estava muito distante da realidade. E eu percebia que aplicar a lei necessariamente não trazia a paz que eu gostaria de promover. E eu percebia que muitas vezes as minhas decisões não apenas deixavam de trazer a paz, mas como geravam mais conflitos, Nossa. principalmente no setor de varas de família. É porque tomar uma decisão de tirar o filho de um pai porque está correndo um risco, ou se a mãe está utilizando isso, você tem que enxergar todo o contexto e ainda a parte espiritual da força, né? Sim. E mais uma coisa que foi muito profunda: como os conflitos externos reverberam dentro de mim.
e como eles despertam algumas feridas internas também. Uhum. E esse é o grande desafio quando a gente lida com vidas alheias, conflitos alheios, como isso dialoga com os próprios conflitos internos que eu tenho. Por isso que a busca para você se autoconhecer numa posição em que você está é um grau de humildade muito Sim, grande. sim, Esse treinamento de humildade, de falar assim, nossa, esse é o espelho do que poderia acontecer dentro de mim. Essa questão de você buscar, que nem falei para você que eu estou numa fase de buscar um treinamento no merecimento mesmo. sim, Será que eu mereço tudo isso que está acontecendo? Não são só flores, gente. Tudo tem, mas é um momento muito bom de sintonizar com pessoas tão nobres, sabe? Isso traz pra gente, será que eu mereço estar aqui? Será que eu mereço estar falando com você aí? O que que você precisa entender? Eu acho que a responsabilidade, quando isso reverbera dentro de um contexto da família do juiz, né? uhum, Você se sente assim, puxa vida, ele é normal, ele sim, é humano, ele tem medos, tem angústias, e isso para quando acontece, o que que você foi buscar de conhecimento na sua vida profissional, que eu sei que você busca muito, e sim, quando você muda, o mundo muda, exatamente. né? Traz a E frequência. sim, e foi nesse momento de frustração que eu me deparei com uma frase do Einstein. E essa frase me convidou a uma reflexão muito profunda. A frase era assim: insanidade é fazer dia a dia as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ah, eu também gosto dele. E aquilo me convidou a uma reflexão. Falei, mas espera aí, enquanto eu lidar com o conflito da forma como eu estou lidando, do lugar que eu estou lidando e com as estratégias e ferramentas que eu estou lidando, o resultado será o mesmo. E isso, eu ingressei na magistratura há 26 anos. Então, a gente está falando de uma época em que a gente não tinha todas as estratégias disponíveis como nós temos hoje. Hoje nós temos a mediação, nós temos a justiça restaurativa, temos o direito sistêmico, temos a justiça quântica, temos a educação parental. E antes nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos uma caneta e o papel. E dávamos uma decisão, Você não aplicando a podia lei. enxergar além daquele movimento do papel, né? Ah, o Exatamente. juiz só vai julgar o que está no papel. Sim, Falo, gente, mas parece que isso mudou, porque você sim. percebe que tem um pouquinho a mais quando você sintoniza. Uhum. Porque eu também acredito que o profissional, como um advogado, que vem defender uma causa, se percebe que existe uma vingança, se percebe que aquilo não vai se resolver, ele está ali dentro, ele se encaixa dentro daquilo, e ele vai contra a essência dele, né, de sanar os conflitos, de ajudar a ter vamos dizer assim, um bom para um lado e bom para o outro, o equilíbrio. Então, fugiu muito disso. O profissional também tem que sintonizar com o conhecimento do juiz para ele também ter uma boa linguagem. Você concorda com isso? Sim, na verdade, nós lidamos com campos de consciência. Nós temos o direito tradicional, com paradigma tradicional, e nós temos esse novo direito, que está Então, alinhado com a cultura da gente, paz. esse é o nosso spoiler da Sim. Feira Expo Quântica. O direito sistêmico e o direito quântico. Tem diferença aí. Olha, temos essa diferença e temos também muita congruência. É uma dança contínua entre um e outro. E os dois se alimentam do mesmo campo de consciência, que é o campo de consciência do amor, dentro da justiça. E dentro do conflito. O conflito, nesta nova ótica, é uma oportunidade de transformação qualitativa das relações. Olha, gente, que coisa mais linda! É isso que a gente vai ver na feira. É essa frequência até você sintonizar com todo esse equilíbrio. Sim, Olha como é importante a pessoa buscar esse conhecimento quântico, porque agora tudo virou quântico. sim, Como a gente está nessa linha de busca dessa frequência, porque como eu falei ontem para a doutora Adriane, nós estamos indo para a quinta dimensão
e ainda não saímos da terceira, ou seja, a quarta ficou ali perdida. E a quinta dimensão as pessoas pensam que é um lugar, mas não é, gente, é uma frequência. Então você mudar de dimensão, o que isso acontece, né? Essa Sim. diferença, o que que ela faz? Conta pra E gente como a isso. gente pode se resgatar desta frequência baixa que cocria uma linha de vida distinta e elevar a nossa frequência para cocriar uma outra linha de vida. E eu sinto que essa frustração que eu senti me convidou a olhar para isso, a perceber que o conflito não começava fora, começava dentro. E que se eu queria sentir mais alegria na profissão que eu elegi e que estava alinhada ao arquétipo que eu queria satisfazer, que era o arquétipo da verdade e da justiça, eu precisava trabalhar. Só que o trabalho não era externo. O O trabalho era trabalho era interno. interno. Olha que coisa Eu não linda. precisava fazer diferente, eu precisava ser diferente. Nossa, isso que eu admiro. E quais os caminhos que você buscou? Eu sei que você foi fazer um curso na Alemanha, eu sei que você foi fazer fora, todo esse aprendizado Sim. que traz pra gente Uhum. de benefício é que são outras culturas, Sim. né? São outros parâmetros e para a realidade do Brasil, que é dentro até da bioética, né? Porque você ali, você descobre com um pouquinho de olhar e conhecimento em qual frequência aquela pessoa está e qual você quer trazê-la Uhum. dentro daquela Sim. experiência. O que que você foi buscar? Onde? Como você fez tudo Eu isso? comecei a estudar a mediação. A mediação foi muito interessante porque ela já me abriu para novas possibilidades de A atuação dentro mediação da seria a justiça. constelação, ou ainda Não, não? não. Não. A mediação, ela é um processo dialógico em que, através de uma terceira pessoa imparcial, que é o mediador, especializado em técnicas de comunicação, nós criamos um novo caminho em que há uma conjugação de visões distintas para que este caminho seja co-construído por todas as pessoas que estão diretamente envolvidas num conflito e para que elas mesmas protagonizem a solução desse conflito Olha que legal. através da escuta ativa, da empatia, da solidariedade, do amor. Uhum. Então, essa é a mediação. Então, eu estudei técnicas de linguagem, teoria dos sistemas, técnicas de comunicação, técnicas de negociação de Harvard. E isso já mostrou uma nova possibilidade dentro da justiça, porque não havia necessidade apenas de uma terceira pessoa, o juiz, definir o que outras pessoas fariam. Porque quando ele dá uma decisão judicial, ele substitui a vontade das pessoas que estavam Envolvidas, né? envolvidas no conflito. E na mediação, nós devolvemos a força para essas pessoas, para que elas, com o apoio do mediador, protagonizem a sua própria vida. Olha que Então, existe um interessante. empoderamento. As pessoas que procuram a justiça para delegar os seus problemas acabam se autorresponsabilizando e vendo o que cada uma pode fazer de melhor para encontrar um caminho distinto. Qual é a estratégia adequada para que a necessidade de todos os envolvidos no conflito sejam atendidas E beneficiados, e né? beneficiados? Porque a justiça só é boa para aquele que vai que acha que ganhou, né? Muitas pessoas procuram a justiça como se fossem crianças procurando que um pai justo decidisse. Mas para essas pessoas, o que é o pai justo? É aquele que acolhe a pretensão dela, independentemente da pretensão do outro. Então, com esse novo olhar, nós começamos a ampliar o olhar e o coração das pessoas para vivenciarem a empatia. Quais são as necessidades do outro também? Será que só as minhas devem ser satisfeitas? Atendidas, né? Exatamente. E como nós percebemos com criatividade que existem estratégias que são adequadas para a satisfação das duas necessidades. E isso a comunicação não violenta, também do Marshall Rosenberg, nos ensina que as necessidades são universais e elas não conflitam. O que conflitam são as estratégias que as pessoas escolhem para a satisfação de suas necessidades. Nossa, que forte isso, doutora. É muito interessante. Por exemplo, imaginemos aqui um marido e uma mulher. Eles chegam à noite do trabalho em casa e a mulher fala para o marido: meu bem,
eu tive um trabalho muito intenso hoje e eu gostaria de uma companhia. E o marido fala, meu bem, eu tive um trabalho muito intenso hoje e eu quero ficar sozinho. E aí? Se a gente olha de uma forma bem superficial para essa situação, a gente enxerga um conflito aqui. Só que o conflito está apenas no âmbito da estratégia. Por quê? Qual que era a necessidade que ela tinha? Uma companhia. Qual foi a estratégia que ela utilizou para satisfazer essa O necessidade? trabalho muito intenso durante o dia. Não, ficar com o marido. É. Então, ela queria satisfazer a necessidade de uma companhia estando com o marido. E o marido, qual que era a necessidade dele? O descanso, se restabelecer, se reconectar com a sua essência. E qual a estratégia que ele escolheu? Ficar sozinha. Então, o ficar sozinho do marido com o ficar com o marido dela é que estava conflitando. Mas se a gente mergulha nas necessidades além das estratégias e percebe que ela queria uma companhia e ele queria ficar sozinho, se nós com criatividade e empatia, pensarmos em estratégias que possam satisfazer igualmente a necessidade dela e a necessidade dele, nós vamos encontrar uma estratégia que não conflite. Por exemplo, se ela quer companhia, que tal ficar na sala com o cachorro enquanto ele fica no quarto descansando? Ou sair com as amigas, ou sair com, enfim, com familiares. Então vejam que a estratégia que conflita, as necessidades elas convivem. Olha que interessante Porque enxergar elas são por esse genéricas ângulo. e humanas. Então, às vezes, o conflito é uma crise de falta de criatividade. Ou então, por exemplo, eu uso essa estratégia. Então, eu vou dizer que quando está muito cansado e tudo, eu sempre faço alguma coisinha rápida. Um jantarzinho de omelete à luz de vela. Olha, então toma seu banho rapidinho, vem comer alguma coisa e depois você vai descansar, depois você vai Sim. dormir. E funciona. Sim. Funciona porque ali você começa, nossa, que legal, saiu do banho, tem um jantarzinho. É uma coisa simples que dá para você fazer. Corta uns pedacinhos de melão, coloca lá, até se for um vinhozinho, um Sim. suco de limão, alguma coisa. Vai comer, você toma seu banho, vem comer alguma coisa e vai descansar. Menino, isso funciona. Sim, mas ela funciona desde que essa criatividade esteja alinhada com a empatia. E o que é empatia? Não é se colocar no lugar do outro com as suas crenças, com a sua educação, com a sua visão de mundo, com a sua religião. Não, é se colocar no lugar do outro com as crenças, com a religião, com a visão de mundo do outro. Não é? Esse é o lado da empatia. É ouvir com o ouvido do outro, ver com os olhos do outro e sentir com o coração do outro. Nossa, isso daí é bem singelo, né? É bem sutil que vai sendo a E é coisa. isso que gera essa diferença. Então, por exemplo, num conflito, quando você analisa, vamos dizer assim, um processo, você analisa com esse olhar fora do contexto, porque você já tem conhecimento disso, e isso te deixa em paz. É muito importante essa pergunta. Porque muitas vezes nós que lidamos com os conflitos, como diz o Christian Niels, que é um sociólogo europeu, nós agimos como ladrões de conflitos alheios. Porque você puxa aquilo. Nós nos apropriamos dos conflitos e nós, eu digo, nós juízes, advogados, promotores, defensores, todos nós que lidamos com conflitos alheios. E acabamos puxando aquele conflito para nós, como se ele fosse nosso. E nós desconsideramos os verdadeiros titulares do conflito. Quais são as necessidades dele? E será que nós estamos agindo nesse conflito projetando algo nosso ou realmente apoiando as pessoas que estão naquele conflito? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos igualmente imperfeitos. Uhum. E como nós lidamos com estas multidões que nos habitam? A nossa criança ferida, o nosso pai crítico, o nosso adulto, as vozes dos nossos ancestrais que continuam ecoando na nossa cabeça e no nosso coração. Quando nós temos as nossas crenças que são sustentadas já por todo o nosso sistema familiar, será que nós conseguimos nos libertar dessas crenças conscientemente, com leveza e tranquilidade? Ou será que através do nosso trabalho nós perpetuamos muitas crenças? Então, se na minha família, por exemplo, e eu trago aqui um exemplo bem interessante. Alguém já virou o chinelo? Se você, Vera, verifica um chinelo virado, o que você faz?
Eu viro. E você em casa? Eu viro porque a minha mãe já falava que não, vira o chinelo, traz doença. Porque eu ouvia que a mãe morria. A mãe Se não- morria, traz doença. Então, aí como você explica, por exemplo, o caso da minha mãe? A mãe dela já tinha falecido e ela continuava desvirando os chinelos. Então, esses Olha, são hábitos. é uma experiência que eu acho que você vive aí na sua casa. Não pode ver um chinelo virado. Isso me incomoda e isso é ancestral me falando. Exatamente. Que informação forte. Muito forte. E quantas outras informações nós carregamos e nós não percebemos? Você falou do merecimento, que é difícil você aceitar e assentir a esse merecimento. Porque quando você faz isso, é como se você se afastasse de muitos que vieram antes E que achavam e que que não merecia. puderam. Então, se, por exemplo, se eu for descendente de pessoas que não tiveram abundância na vida, que viveram uma vida com muita escassez, com muita dificuldade, vivenciaram guerras em que havia um fracionamento de comida, será que eu vou me sentir bem se hoje eu me permitir viver uma vida abundante? É muito difícil. É muito difícil. O Newton Bonder, da Alma Imoral, que escreveu A Alma Imoral, ele fala da diferença entre a tradição e a traição. Ele diz que toda vez que nós nos afastamos da nossa tradição, da nossa família, é como se nós vivenciássemos uma traição. Exatamente. A sensação é muito parecida com Sim, isso. Nossa, sim. porque eu mereço tanto e a minha mãe achou que não merecia tanto. Sim. A família, né? A família da nossa é muito simples. E a minha mãe ficava encantada. Vera, como é que você sabe fazer isso? Mãe, para mim isso não é difícil. Mas para ela era uma coisa inalcançável. Eu não sei se até Sim. seria isso esse termo. Você não consegue alcançar, vamos dizer assim, a pessoa, né? Como a minha mãe, então ela admirava. Ela me admirava o tempo todo. Ela faleceu em 2017, quando eu cheguei do Japão. 11 dias eu fiquei com ela no hospital, achando que tudo que eu aprendi naquele momento traria para ela, vamos dizer assim, a saúde de volta. Mas ela construiu aquele momento dela. E foi muito delicado para mim, porque marcou. Nossa, e o sonho dela era segurar para não atrapalhar a minha viagem. A pessoa mais altruísta que eu vi na minha vida foi a minha mãe segurar a morte até eu chegar. Sabe aquela sensação que Sim. deu? Ai, filha, graças a Deus você chegou. Agora eu posso Agora eu partir posso em ir. paz. Então foi muito. Eu não consegui entender. Depois eu entendi. Depois eu entendi algumas coisas. Mas eu trago essa bondade de como fazer uma pessoa altruísta. E eu achava que eu não merecia tudo o que tem acontecido na vida. Então, se você está aí em casa achando que não merece, treina isso, porque merece, Sim. né? Por E que é que eu estou merecendo uma possível, chamada de sim. atenção de Deus porque eu fiz alguma coisa que não ficou tão bom? Aí teve uma pessoa que me apontou, você falhou aqui, corrige isso que tudo segue. Ah, tá, puxa vida, entender até isso, onde você falhou. Uhum. Eu acho que você também consegue enxergar onde que eu falhei isso, né? Na sua zona de conforto, sair de Sim. tudo isso, porque não é tão simples também o sucesso. Não. Porque às vezes é um lugar solitário. Exatamente. Mas é possível, Vera. É possível a gente fazer diferente e a gente se despedir de todas essas crenças que nós carregamos. É uma elevação também dos nossos ancestrais. Porque, Também, doutora, nós não vamos ser ancestrais do futuro? nós somos os sonhos dos nossos ancestrais e nós somos os ancestrais dos nossos descendentes. Exatamente, Estamos é isso. todos conectados. Então, o exemplo que a gente dá agora, então, se eu mereço tudo isso, eu vou refletir isso lá nos meus netos, bisnetos, e elevou essa família, né, Está que cocriando uma estava nova possibilidade. possibilidade. Sim. Olha a nossa função aqui. Eu acho que isso é descobrir a nossa essência, né, Sim, Vanessa? sim. É descobrir o que você veio fazer aqui. E perceber que o crescimento é um processo coletivo. E que o crescimento
nosso é o desejo também da nossa ancestralidade, porque assim a gente está jogando luz a tudo que eles viveram, a todos os desafios que eles enfrentaram. Tudo estava a serviço da vida. Olha que coisa E linda. ainda assim, independentemente de tudo que aconteceu, a vida foi preservada e chegou até nós. E agora nós temos a oportunidade de elevarmos a nossa frequência e cocriarmos uma outra realidade para nós, para os nossos descendentes. Essa é uma visão de direito quântico. Direito quântico, direito sistêmico. Do direito quântico, elevar os seus ancestrais até uma frequência importante para eles, porque eles também recebem essa energia. Sim. A gente tem a sensação de Sim. tudo isso. Quando eu me reúno com a família e tudo, eu percebo que tem uma diferença já, mas eu consigo chegar até eles e trazê-los para essa. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos aqui toda a nossa ancestralidade, o nosso sistema familiar, os nossos pais, todo aquele grupo de consciência que nos rege e que nos inspira na nossa vida. E aqui somos nós. Estamos aqui, todos juntos, bom? Até que nós experienciamos algo diferente. E quando nós percebemos, nós estamos aqui. Todo o sistema está aqui, nós estamos aqui. Existe um espaço nos separando. Estamos solitários aqui muitas vezes. E isso pode ser difícil, pesado. Então, nós temos algumas posturas distintas. A primeira postura, nossa, eu tenho uma visão quântica agora. Eu ampliei a minha consciência. Eu estou adorando isso aqui. Nada do que eu aprendi aqui valeu a pena. Tudo isso não vale mais para mim. Não, eu vou ficar aqui. Vale. Então, essa é a primeira postura. E o que vai acontecer aqui? Existe força? É uma força aparente. Porque aqui você não leva a força de toda a sua ancestralidade. E você está numa situação desrespeitosa. É como, eu sou melhor do que vocês. Mas a gente consegue voltar às origens. Né? Então, esse exercício também é um exercício muito digno. Sim. Porque as pessoas, elas ficam um pouquinho distantes da gente. Sim. Mas a gente não. Sim. A gente está aqui. Sim. Só que essa percepção, ela é muito sutil. Então, você voltar às suas origens e trazer isso. E essa é a outra opção. Essa foi a primeira opção. Esses vão se sentir mal por conta dessa ruptura. E esse daqui, aparentemente forte, vai encontrar uma vida pesada. Qual é a outra opção que muitas pessoas fazem? Nossa, tá muito solitário aqui. Então, eu me encolho para continuar cabendo nas expectativas alheias. E fico aqui, junto com todos. Que também não é bom. E renuncio àquela nova visão de mundo que fazia o meu coração vibrar. E fico aqui. Não é bom. Não é bom. Não é bom, mas é uma possibilidade. Muitas pessoas fazem isso. Elas renunciam às suas descobertas, às suas possibilidades para continuar em grupo. Porque um conflito, né? É um conflito a ser resolvido. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. É um conflito da sua lealdade ao grupo, a sua lealdade à sua própria alma. Isso acontece com amigos também. Sim, com amigos. Quantas vezes isso acontece? Você com se amigos distancia também. E acaba voltando. Então, qual é a nova possibilidade que nós trazemos aqui na nossa vida? Nós estamos aqui. Nós adoramos essa visão quântica. Essa nova possibilidade de ser e estar na vida com mais leveza, com mais consciência, com menos julgamento. É bem mais leve tudo isso. É bem mais leve. Por isso que tem que treinar. Tem que treinar. E tem que treinar uma boa despedida. Olha que legal. E essa boa despedida depende de 3 requisitos: reconhecimento, respeito e gratidão. Então, eu tenho que olhar para tudo que me trouxe até aqui, para todos que me trouxeram até aqui, inclusive essas crenças que hoje não me servem mais, mas que me serviram. Estiveram ao serviço do meu desenvolvimento. E olhar para todas essas pessoas com muito reconhecimento e respeito, dizer graças a vocês, hoje eu estou aqui e posso fazer diferente. Nossa, isso me emocionou. E reverenciar profundamente, porque todos nós fazemos o melhor que podemos conforme o nível de consciência que temos e conforme a nossa missão. Nossa, é muito lindo. E se hoje nós podemos fazer diferente e seguirmos esse novo caminhar, graças a tudo que eles vivenciaram,
e a tudo que eles nos deram. Mas eu acredito que eles estão felizes com a gente nesse processo. Exatamente, porque quando a gente faz essa boa despedida com reconhecimento, respeito e gratidão e a gente segue, todos Todos estão eles vêm. fortalecidos. E eles, no seu tempo, acabam acompanhando. Nossa, que bom, meu Deus, que bom. Isso é muito bom. Eu fiquei emocionada, sabia? Porque esse é o propósito do que a gente está fazendo e é o reflexo de tudo de força, Sim. né? Do braço. Uhum. Hoje eu já aprendi a não lidar mais com a força do braço, não insisto. Sim. Eu deixo leve e solto. Volta quando quiser e quando puder. Uhum. Então, são experiências assim com irmãos, né? Sobrinhos. Tem aqueles que estão lá um pouquinho distante, mas ele volta, Sim. sabe? Tem aqueles que, e graças a Deus, tudo estão caminhando com alguns aprendizados que nós tivemos, estão caminhando bem. Mas você está sempre de olho. Eu estou sempre de olho em alguns que eu estava mais próxima e que deixei voar um pouco. Uhum. Porque antes a gente ficava tentando abraçar, tentando Controle, mudar, né? controle. O controle justamente para as pessoas não passarem porque a gente já passou. Uhum. Mas tem algumas coisas que eles precisam passar. Sim. E isso acontece no direito também. Tem alguns processos que as pessoas precisam do tempo do processo. Sim. E o tempo do Sim. processo, ele é um tempo dolorido, ele é um tempo que depois não vai fazer diferença mais nenhuma decisão. Quando você faz questão de alguma coisa, quando você vibra negativo em tudo aquilo, e você já não está mais sintonizado com aquilo. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. O papel até do juiz é um papel de Deus ali. Ele vai treinar alguma coisa naquele momento. E depois a vida segue. Mas já não é mais a mesma coisa. Mesmo que se aproxime, tem muita dor que vai cicatrizar, porém ficou lá a cicatriz. Uhum. Né? Então as pessoas têm que ter o cuidado disso. Tá, você é muito boa, você é muito legal e tudo, então eu vou abusar de tudo isso. Eu vou pisar em cima de tudo isso. Não, não. Eu acho que isso faz parte também quando você consegue ver a evolução de uma pessoa dentro de um processo. Sim. Quando ela diz sim e quando ela diz não. Uhum. Acabou. Aqui, enfim, encerrou, é assim que vai ser. E resiste ali e consegue até mudar, às vezes, vamos dizer assim, uma decisão. Uhum. Olha, faz tanta questão disso que abro mão. Eu tenho uma amiga que ela está num conflito com o marido e ela fez uma doação e se arrependeu. Aí alguém disse para ela, tenta reverter. Mas você doou, você estava consciente daquilo. Eu acredito que se você abrir mão, aí te devolve. Não tem isso também? A frequência das pessoas, elas mudam conforme a coisa vai acontecendo. Dolorido, mas vai acontecendo, ela não muda. O que a gente percebe, Vera, é que cada processo é um pedido de socorro. Não é uma coisa que não conseguiu resolver, né? Exatamente, uma mas é um pedido de desinteligência. socorro e nas varas de família ainda um pedido de socorro para mais amor, porque existe algum desencontro ali naquele sistema familiar e eles estão precisando do apoio da justiça para que todos alcancem novamente o equilíbrio, porque os relacionamentos precisam desse equilíbrio, dessa troca justa para que eles possam fluir. E também, através dos processos, o que nós precisamos exercitar, como você trouxe essa questão do controle, muitos de nós queremos controlar, porque nós achamos que nós sabemos o melhor para o outro, porque nós já vivenciamos também. E aí não quero que você passe por isso. Exatamente. E aí nós nos colocamos não só como ladrões do conflito alheio, como diz o Cristianil, mas como salvadores. Só que os salvadores, aparentemente, no nível superficial, eles estão apoiando o outro. Mas no nível mais profundo,
eles estão agindo com uma violência, porque eles estão retirando a força do outro para viver a sua própria história com a sua dignidade. Quando nós nos colocamos naquela situação de salvadores e sabemos o que é melhor para o outro, nós afetamos a dignidade do outro. Porque você afeta o treinamento daquela pessoa, né? Não só o treinamento dele, mas o nosso próprio treinamento. Porque o Salvador é uma figura que está dentro daquele triângulo dramático de Karpman. O triângulo dramático de Karpman, ele reflete as posturas que nós exercitamos em diferentes aspectos da nossa vida, ora salvadores, ora perpetradores, como agimos com a nossa força sobre o outro, ora como vítimas, e não vítimas de um crime, mas vítimas da vida. Quando nós nos cristalizamos naquela postura, o outro fez isso comigo, a justiça fez isso, o governo fez isso. Qual que é a minha postura aqui? Como eu posso cocriar uma realidade diferente? Mas quando estamos presos nesse triângulo, estamos presos no drama e não saímos desse drama. E a vibração aqui é uma vibração baixa. Por quê? O triângulo dramático de Karpman, com todas as suas facetas, inclusive a do Salvador, é um triângulo de crianças feridas. Então, nós precisamos reconhecer que estamos presos naquele triângulo, elevar a nossa vibração, e ao elevar a nossa vibração, assumindo a nossa autorresponsabilidade e olhando para onde a gente precisa realmente olhar, que não é para o outro, é para dentro de nós, nós nos resgatamos do triângulo de polaridades e vamos para um outro triângulo, que é o triângulo do amor, onde aí sim há relações de adulto. Qual é a frequência do amor? Acho que é 700, 600 Hz. É uma das frequências mais elevadas, o amor, a gratidão, a alegria. Não sei exatamente qual que é a frequência, mas eu sinto em mim esta frequência. Só que esse amor, é bom a gente deixar claro, quando eu falo em justiça alinhada ao amor, como já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Não é que vai ser tudo relevado, né? Assim. Não, não. Esse não é um amor sentimento, não é um amor fraco que retira a força do outro, não é um amor que interfere no destino do outro. É um amor que respeita que o outro tenha força para vivenciar o seu próprio destino. E que talvez esteja enfrentando alguma dificuldade no momento e precisa de um apoio para se reconectar com aquela força. Então, como nós, através de um processo judicial, podemos criar os mecanismos, através da mediação, através da educação parental, através dos círculos restaurativos e de tantas outras tecnologias que nós temos atualmente, para que as pessoas se fortaleçam novamente e elas protagonizem a sua própria vida. Nossa, como isso é profundo, meu Deus. É muito profundo. E isso começa dentro de nós. E é um amor, Vera, que não julga. Porque se de um lado nós temos o amor, de outro lado nós temos o medo. E a frequência do amor é muito alta e o medo é muito baixo. Exatamente. Quantas vezes nós agimos dentro da justiça com a frequência do medo? Medo até das nossas próprias sombras, que são despertadas através das sombras do outro. Então, o direito quântico nos convida, primeiro, a uma autorresponsabilidade. Olha, que forte isso. A autorresponsabilidade dos protagonistas, né? Exatamente, que começa dentro de mim. Assim como eu tenho a força para o meu destino, o outro tem a força para o seu destino. E quando por exemplo, quando a equipe consegue enxergar isso, são mais de 100 milhões de processos, né? Sim. Eu ouvi outro dia uma advogada, uma juíza federal falando, até na própria Maricari. Ela comentou sobre a quantidade de processos e como isso é visto pela lei espiritual, porque existem leis para ser cumpridas, né? Você ter o conhecimento da sua ancestralidade, onde você pertenceu, principalmente em relação ao marido, em relação aos filhos. Cada um tem um peso de responsabilidade mesmo. E quando a família consegue enxergar isso, é visível a mudança, né? E se coloca um juiz para determinar algumas coisas, nem sempre ele consegue chegar num ponto bom para as duas partes. Sempre uma acha que vai ser injustiçado. E
E quando essa família, ela é injustiçada, como ela pensa, como, vamos dizer assim, vai para um recurso e tenta abordar o juiz e tenta fazer a coisa mudar meio que à força. Como é que vocês enxergam isso? Uhum. A justiça, nós temos o arquétipo justiça e nós temos a instituição justiça. A instituição justiça é formada por seres imperfeitos. Uhum, Não existe justiça perfeita dentro desse sistema humano. Somos todos seres espirituais, tendo uma vivência humana, e como seres humanos temos as nossas limitações, as nossas contradições, as nossas imperfeições. E está tudo certo, porque as imperfeições também estão a serviço do nosso desenvolvimento. uhum, Aquele que procura a perfeição, dizia o Bert Hellinger, procura a morte. Porque a perfeição não é inerente à nossa vida como seres humanos. Nós vivemos num mundo imperfeito, com as nossas imperfeições, e através da nossa frequência nós vamos cocriando novas possibilidades de atuação. uhum. Mas nós lidamos com as nossas imperfeições. E o que gera o nosso desenvolvimento nessa vida não é quantas vezes nós caímos nas nossas Assim, quantas vezes? imperfeições. Nós nos percebemos naquele lugar e nos resgatamos daquele lugar. Então, é a velocidade com a qual nós nos percebemos naquela situação e nos resgatamos dessa situação. E nós aprendemos com elas. E nós seguimos para o mais. Então, nesse estágio de evolução, faz parte errar. Faz parte lidar com as nossas imperfeições, com as nossas contradições. E aqueles que vivenciam a justiça também são seres humanos. Então, claro que muitos erros existirão. Isso faz parte. Só que muitos erros também estão a serviço. Uhum. E aqui eu vou trazer um exemplo disso. O quanto mesmo aquele que causa dano, muitas vezes está a serviço da evolução coletiva. Porque o destino individual está a serviço do destino coletivo. Mas nós não temos essa compreensão porque não enxergamos o todo. O Amit Goswami esteve no Brasil no ano passado e eu tive a oportunidade de estar em um seminário dele. E ele falava justamente isso, que nós somos gotas de oceano. Então, nós somos essa consciência como gotas de oceano. Essa consciência maior que é o oceano está dentro de nós e nós estamos dentro dessa consciência. E nós, como essas gotas de oceano, podemos cocriar uma realidade diferente, porque nós também somos co-criadores. E aí uma moça que estava na plateia fez uma pergunta muito interessante para ele. Falou: Amit, você está nos dizendo que somos co-criadores e podemos cocriar a nossa realidade. Como então você me explica o fato de que dentro desse mundo de várias possibilidades eu acabei cocriando uma realidade em que meu filho é doente? Nossa, que forte, hein? Que forte, porque quando a gente fala em cocriação, isso traz uma frustração. Opa, peraí, se eu posso cocriar a minha realidade e a minha realidade não tá bem como eu queria, eu vou ficar frustrada. Mas o quanto ela vai ter de aprendizado com esse contexto, né? E o que ele respondeu? Nós somos co-criadores, não os únicos criadores. Nós somos uma gota de oceano. E como gota de oceano, não temos a visão ampla de todo o oceano, que enxerga lugares que nós não enxergamos. Então não tem como você avaliar isso, né? Não podemos avaliar, mas o que nós podemos é confiar Compreender. no processo da vida. A vida, como diz a Cláudia Boatti, é uma energia benigna que está a serviço da nossa evolução. Para compreender melhor isso, eu trago um exemplo prático que eu tive há algum tempo. Era uma ação de divórcio. O marido entrou com divórcio contra a mulher. Uhum. E eles tinham 3 filhos pequenos. Eles chegaram na audiência, era a audiência de conciliação, que eu estava presidindo. Os 2 ficaram calados. Os respectivos advogados conversaram, fizeram um acordo. Foi muito rápida a audiência. Eu homologuei o acordo, era isso que todos queriam. Decretei o divórcio, a guarda, alimentos, convivência, tudo certo. Todos foram embora. A audiência super tranquila.
E a gente acha que o acordo é a melhor forma de terminar um processo, porque ele traz a paz. Essa é uma crença que nós temos. Todo mundo foi embora, menos a mulher. E ela se dirigiu a mim e falou: doutora, eu posso conversar com a senhora? E já tinha acabado o processo. Eu falei: claro, tá tudo bem com a senhora? E ela respondeu: não. Nossa. E eu internamente pensei: gente, eles acabaram de fazer um acordo, né? Um acordo traz paz, em tese, não é isso que a gente aprende? Como que não tá tudo bem com ela, né? E essa foi uma experiência muito importante, porque nem sempre o acordo é um resultado bom para o processo também. E não é necessariamente o acordo que traz uma reconciliação profunda. Ele acaba com o aspecto jurídico do conflito. E realmente, todos os aspectos jurídicos já tinham sido cobertos e resolvidos. O divórcio, a guarda, a convivência e os alimentos. Pronto. Mas aquela mulher ainda não estava se sentindo bem. E eu percebi que o chakra laríngeo dela estava explodindo. Ela precisava falar. Eu falei: tudo bem, eu estou aqui para te ouvir. Ela falou: não está tudo bem. Há 4 anos esse senhor saiu de casa. Eu era dependente dele. Eu dependia economicamente, dependia emocionalmente. Eu não tinha minha família porque eu estava brigada com a minha família. Os nossos filhos só dependiam de mim, todos pequenininhos. E eu ficava em casa cuidando da minha família, cuidando dos filhos. E ele foi embora para comprar cigarro, nunca mais voltou. Meu Deus. 4 anos depois, ele conhece uma nova mulher, ela quer se casar, e aí ele se lembra que ele era casado. Mas se ele é casado, ele não pode se casar novamente. Então ele tem que fazer o divórcio. Entra com o divórcio. E agora que ele se lembrou que eu existia, que os nossos filhos existiam, e agora que ele vem dar aí uma de bom moço. Então não está tudo bem. Sabe o que aconteceu na minha vida, doutora? Ele saiu de casa, eu tive que procurar minha família, fazer as pazes com a minha família para que a minha família pudesse ficar com os meus filhos. E aí eu fui fazer cursos. E hoje eu sou uma mulher independente. Eu me habilitei, me capacitei profissionalmente e sou independente, não dependo mais dele. Então, doutora, não está tudo bem. Não, tá tudo bem. Na mediação, a gente aprende uma técnica que é parafrasear. A gente simplesmente parafraseia o que a pessoa te trouxe para que ela mesma, ouvindo as palavras que ela disse, amplie a própria consciência e tenha noção do que ela falou e do que ela está vivendo. Eu simplesmente a parafraseei com ele no meu coração. Porque essa é uma postura sistêmica e quântica. Todos fazem parte. Olha que lindo. Com as suas humanidades, as suas imperfeições, todos fazem parte. Então, nós nos desprendemos do julgamento. Mas e a evolução que ela teve, ela não percebeu? Então, eu parafrasei e falei: pelo que a senhora está me dizendo, há 4 anos a senhora dependia totalmente dele, a senhora estava brigada com a sua família, a senhora não tinha nenhuma qualificação profissional. Com a retirada dele, a senhora se reconciliou com a sua família, teve o apoio da sua família, a senhora se qualificou profissionalmente e se transformou nessa mulher potente que a senhora é hoje? É isso que a senhora disse? E quando ela ouviu as próprias palavras através das minhas, ela respirou assustada e aliviada e disse: sim, é isso que eu falei. E eu continuei com as perguntas abertas, né? Que é uma outra tecnologia aí da mediação. Falei: a senhora seria a mulher independente que a senhora é hoje se ele não tivesse saído de casa e te trazido tanta dor? Não seria. Continuei. E nessa história toda, quem teve o destino mais difícil? A senhora, que pôde reconhecer a sua força e usufruir do amor dos seus filhos durante todos esses anos? Ou ele, que precisou se retirar para que a senhora se conectasse com essa força e se privou do seu amor e do amor dos próprios filhos? Nossa. E ela percebeu, ela falou: fui eu, doutora. Foi ele, né? Eu tive o melhor destino, ele teve o destino mais difícil. E aí a última pergunta. E nessa história, quem esteve a serviço de quem? E aí ela percebeu, ele esteve a meu serviço o tempo inteiro. Com isso, ela mudou a frequência dela, mudou a visão dela e se reconciliou num nível mais profundo com aquele homem. Então, veja... E ficou resolvido tanto juridicamente e emocionalmente. Ela saiu de lá uma nova mulher. Ela me abraçou, me agradeceu, falou: agora está tudo bem. E seguiu. Olha, um momento de ouvir. Sim. E muda essa frequência.
Eu acho que Sim. esse é o direito quântico. Muito bom Esse é o exemplo. direito quântico. Como a mudança da nossa percepção e da nossa frequência cocria uma nova realidade. Então, o Amit Goswami, ele traz muito essa visão quântica. E ele fala dos dois mundos que nós vivemos. O mundo real, que é o mundo da matéria, né, dos objetos que nós vemos aqui, e o mundo das possibilidades. São infinitas. Infinitas possibilidades. E o que vai cocriar uma dessas diversas possibilidades na nossa realidade? A nossa frequência. E isso é tão sutil que as pessoas só vão perceber depois que as coisas acontecem. Mas se a gente fizer vamos dizer assim, uma antecipar tudo isso, é preventivo, né? Um trabalho todo preventivo. Por exemplo, quando um advogado traz um processo com aquela linguagem dele, que ele ouviu do conflito, é, quando que você consegue perceber que ele está tentando conciliar aquela família ou ele está tentando colocar mais gasolina na situação? Como é visto também desse lado? Essa sua pergunta é interessante e me dá uma oportunidade maravilhosa para esclarecer isso. Todos estão a serviço e está tudo certo. Inclusive aqueles que litigam ainda nessa cultura do litígio. Essas pessoas também estão a serviço. Então, todos nós estamos evoluindo e, como eu disse, a evolução é um processo coletivo. E nesse processo coletivo, cada um, com as suas peculiaridades e com as suas imperfeições, com as suas contradições, está a serviço do todo. Então tá tudo certo de muitas pessoas seguirem a justiça tradicional, porque a justiça tradicional também está a serviço, também é importante. E está tudo certo das pessoas se permitirem vivenciar uma nova justiça, que agora se avoluma e se fortalece, que é a justiça quântica, a justiça sistêmica, a justiça restaurativa, também está tudo certo. Cada um atua conforme a sua missão dentro desse coletivo, porque o destino individual de cada um está a serviço. Então, o meu primeiro passo à sua pergunta, eu não julgo. Esse ponto. Eu não julgo ninguém. E é estranho ouvir isso de uma juíza. Como assim uma juíza não julga? Você está lá para julgar? Como Eu assim? não julgo, eu estou lá para apoiar os sistemas a tentar encontrar o equilíbrio, sabendo e confiando que a vida é essa energia benigna que está a serviço da nossa evolução e que cada ser humano, mesmo com as suas contradições, está a serviço do todo, mesmo aquele que pensa diferente, mesmo aquele que age diferente e mesmo aquele que causa danos. Porém, e aqui um grande porém, isso não significa que a justiça precisa passar a mão na cabeça das pessoas que causam dano porque o destino individual dela está a serviço do destino coletivo. É algo muito mais profundo. E eu vou fazer aqui um exercício com você e com quem está nos ouvindo para verificar do que eu estou falando. É uma mudança de frequência. Então, eu como juíza quântica, sistêmica, vou aplicar a lei com uma vibração diferente, mas continuo aplicando a lei, porque eu sei que ainda que o destino individual esteja a serviço do destino coletivo, existe a lei. Responsabilização é importante para que a pessoa resgate a sua dignidade. Por exemplo, você cometeu um crime, tá bom? E pela legislação, a pena seria de 5 anos. E eu tô aqui, uma vibração, justiça tradicional. Eu estou aqui a serviço da sociedade. E aqui, um pouquinho além da justiça tradicional, eu mesmo, independentemente da justiça tradicional, mas eu mesmo no papel de salvadora da sociedade. Eu no papel de justiceira. Você cometeu um crime e eu te condeno a 5 anos de reclusão. Essa é uma vibração de vingança, de raiva, e muitas pessoas atuam nessa vibração. E tá tudo certo. Cada um faz o possível conforme o seu nível de consciência e as suas escolhas. Como você, como criminosa, se sente?
Acho que mais culpada ainda. Você se sente pesada, Pesada, provavelmente. é. E será que você concorda com isso? Ou Hum, isso vai te trazer mais revolta? assim, com o conhecimento que a gente tem de treinamentos, se eu tivesse cometido um crime, teria que pagar por ele. Mas eu acho que traz a revolta Com essa minha vibração. com essa vibração. Porque o meu olhar cocria a realidade. Ainda que eu nem fale assim, mas que eu dê Esses uma 5 anos têm um sentença peso de assim. 30. Exatamente. Agora imagina como que tá pra mim. Pra mim tá muito pesado. Você vai tirar a liberdade da pessoa porque ela cometeu um crime. Não, e eu me coloquei no lugar de justiça. É muito pesado, gente. A justiça é muito grandiosa. Eu não sou a justiça. Eu estou a serviço da justiça. Mas quando eu me coloco como justiça, Como isso é muito justiceira, pesado. né? E justiceira, exatamente. Para o coletivo. E aí o que acontece? Eu fico doente, adoeço, não durmo bem à noite. E Porque você tem uma quantas frequência do pessoas- medo, você tem uma frequência da Exatamente. raiva, da revolta. Exatamente. Bate e volta. E se essa é a minha frequência é baixa, qual linha de vida eu vou cocriar? Uma linha de vida compatível com essa minha frequência, igualmente baixa. E o que eu vou atrair? A mesma frequência. Agora, eu vou mudar a minha postura. Então, eu tenho consciência. Eu não vou te julgar. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Eu não sei quais são as suas lealdades invisíveis. Eu não sei quais as dores que você teve. Eu não sei quanto você foi ferida, porque criança ferida fere. Eu não sei nada da sua história. E por mais que eu saiba das provas, as provas são apenas um fragmento da verdade. As provas que chegam no processo. Como que eu vou julgar um ser humano em sua inteireza se eu não tenho uma visão inteira de tudo que esse ser humano vivenciou? Uhum. Então, eu me afasto desse julgamento e internamente eu sei que você também está a serviço do destino coletivo e que você está a serviço da vida. E o que eu faço? Eu imagino todo o arquétipo da justiça aqui atrás de mim, me ancorando, me amparando, e eu te falo. E essa fala não necessariamente é uma fala, mas é uma vibração, uma frequência. Eu não sou a justiça. Eu estou a serviço da justiça. Já. E a serviço da justiça, eu aplico a você a mesma lei a qual eu também me submeto. E ao fazer isso, e te aplicar a pena de 5 anos de reclusão, eu te dou a oportunidade para você se responsabilizar pelos seus atos e restaurar a sua dignidade. É completamente diferente. É completamente diferente. Que peso para os ancestrais você tirou até? E você, como criminosa? É. Vamos dizer assim, mereço. E aí você percebe que você não fica mais presa a um título de criminosa. Você não está cristalizada. Você é um ser humano que cometeu erros nessa jornada espiritual que nós estamos vivendo e você se responsabiliza pelos seus erros e segue a sua caminhada. E vai tentar resgatar isso com o aprendizado. Sim. Acho que esse é o recado, né? E eu, como eu me sinto? Muito mais liberada, muito mais leve. Porque você só está cumprindo Eu o estou a papel. serviço da justiça e trazendo a oportunidade para que esse ser humano que eu não vou julgar se responsabilize pelos seus atos e restaure a sua dignidade e siga também na sua jornada evolutiva. Mas essa visão, ela serve para todos os processos. Para tudo, para toda a vida. Quando eu, por exemplo, repreendo meu filho. E aqui, abrindo um parênteses, o Amit fala uma coisa muito interessante sobre os arquétipos. Ele diz que quando nós estamos vivenciando algo e não estamos felizes, é porque precisamos nos alinhar ao arquétipo que queremos servir. Então, por exemplo, os artistas geralmente estão a serviço do arquétipo da beleza. Os cientistas, o arquétipo da verdade. Nós que trabalhamos com os conflitos, o arquétipo da justiça, da verdade. E às vezes, quando nós trabalhamos e não estamos felizes, é porque precisamos ou mudar de profissão, ou agir nessa profissão e estar nessa profissão de uma forma diferente, que é o que eu fiz diante da frustração. Procurei novas formas de estar.
mediação, as constelações, a justiça restaurativa, a educação parental, comunicação não violenta, física quântica, tantos estudos que me levaram a mudar a minha percepção, a minha vibração e a cocriar uma nova realidade dentro da minha vida, no âmbito do meu trabalho também. Mas, por exemplo, como mãe, quando eu dou uma bronca, por exemplo, num filho, eu faço alinhada a quê? A que eu estou a serviço? Eu estou dando uma bronca só por dar bronca? Mas você é mãe. Ou estou dando uma bronca a serviço da educação dele? Porque quando eu estou alinhada a algo maior, isso me fortalece e traz mais força para o que eu falo e o que eu faço. E para os filhos, para as partes, para os jurisdicionados, para os advogados, essa coerência cardíaca, essa sintonia entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo, traz muito mais força e cocria uma realidade diferente. Nossa, que lindo. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Eu tô muito feliz quando você falou de felicidade, quando isso é porque você tá alinhada ao que você pensa mesmo. Nós estamos muito alinhados com esse projeto coletivo, tá? Vai fazer bem para muita gente. Não é tão simples, não é fácil. É um desafio gigantesco, porque é um custo muito alto de tudo. E ter pessoas que possam trazer com a gente um abraço, essa sinergia. Eu te agradeço muito de estar aqui com a gente. É que o nosso tempo aqui já está estourando e nem senti como passou. Deixa um recado, eu sei que o contato não vai ser possível, Claro. mas deixa um recado, uma mensagem para as nossas empreendedoras, para as pessoas que estão assistindo, porque a gente está numa live ao Sim. vivo. Então, pode deixar o seu recado e a gente vai te ver na feira contando tudo isso e muito mais. Sim. Olha, eu transmito um recado de um vídeo que eu assisti recentemente e gostei muito. Um menino pergunta para o monge: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Qual é a bússola que o Senhor me passa para que eu possa nortear os meus passos nessa vida? E o monge respondeu: se você tiver várias decisões para tomar, várias opções para decidir, escolha aquela que faz o seu coração vibrar. A partir do momento que você escolher esta opção, você coloca todo o seu coração nela. E terceiro passo, e confia no processo da vida. Depois que você fez o que te tocava, você aguarda o que surge, que a vida te traz. Ai, gente, que coisa linda. Fiquei arrepiada aqui. Meu coração sempre é com muita vibração. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão e até a Expo Quântica. Muito obrigada, linda. Gratidão. Tchau, gente.